Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de cálculo trabalhista no PJ Calc, aqui no canal Speed Calc. Nesse vídeo a gente vai estar aprendendo como gerar a cobrança de diferenças salariais, né? E quando que essas diferenças ocorrem, essa cobrança ocorre quando se tem um desvio de função, né? Quando se tem qualquer tipo de cobrança adicional em relação à base salarial, ou seja, o salário do funcionário ele deveria ser ou por diferença de base salarial ou por desvio de função, e na verdade ele recebe bem a menos do que isso. E aí a gente vai aprender como se faz essa cobrança de diferença salarial aqui no PJ Calc. Para início de conversa, a gente tem os nossos dados de cálculo aqui, que são os mesmos de todos os vídeos, tá? Reclamante e reclamado aqui são nomes fictícios, não tem número de processo por serem dados fictícios. Os parâmetros do cálculo aqui, os mesmos, tá? O estado, o município, a admissão aqui, a mesma que a gente trabalha em todos os vídeos. 5/4 de 2022 a admissão e 5/6 de 2024 demissão, com ajuizamento em 6/4 de 2025, tá? Em histórico salarial, eu tenho dois históricos salariais gerados, e eu vou deixar o vídeo dos históricos salariais, de como gerar histórico salarial, na descrição. E antes da gente passar para as verbas, a gente vai vir aqui em verbas e vai ver que está tudo vazio. A gente vai voltar aqui em histórico salarial para a gente analisar o seguinte. Eu tenho histórico salarial principal gerado aqui e eu vou em alterar. Vou clicar aqui em alterar, tá? E o que a gente vai ver aqui dentro? A gente tem um histórico salarial gerado. E aqui a gente gerou o histórico salarial com uma base de 2.500 por mês, tá? Ou seja, 2.500 por mês é o salário que esse funcionário deveria estar ganhando, ok? Aqui em todo o período do contrato. Então é bom a gente já ver isso logo antes de configurar lá. Vou clicar aqui em salvar e vou manter como está. Aqui em verbas, a gente vai em expresso. E aqui dentro, na hora de gerar a verba de diferença salarial, a gente tem duas maneiras de gerar, tá? Tanto na diferença salarial quanto no salário retido, tá? Diferença salarial e salário retido não tem muita diferença. Quando se cobra diferenças salariais, você pode escolher qualquer um dos dois, porque a maneira de configurar é exatamente a mesma, tá? Aqui nesse caso, eu vou tirar salário retido e vou manter só a diferença salarial, tá? E vou clicar em salvar. Tendo gerado a diferença salarial, primeiramente eu vou vir aqui em parâmetros da verba, e aqui dentro, na base de cálculo aqui, histórico salarial, e o histórico salarial que a gente vai escolher é o histórico salarial principal, ok? E vou clicar em mais. A gente adicionou aqui o histórico salarial principal para ser a base em que vai ser calculado, né, o valor correto do salário, e a gente vai clicar em salvar, tá? Aqui em ocorrências da verba, a gente vai clicar em ocorrências da verba, e aqui em divisor, a gente tem multiplicador também quantidade também Por que divisor, multiplicador e quantidade são 1? Porque a gente está trabalhando com uma verba de rescisão. Quando a gente fala de diferença salarial, ela é uma verba que se recebe especificamente na rescisão. O funcionário não recebe essa diferença salarial ao longo do período do contrato, né? Vamos dizer assim, isso em regra se recebe somente na rescisão e numa eventual liquidação após um processo, né? E aqui na base, dentro de diferença salarial, eu tenho aqui valor devido, onde a gente sempre vai deixar vazio, tá? E valor pago. Aqui em valor pago, nos outros vídeos eu costumo deixar sempre zerado, mas dessa vez a gente vai preencher valores aqui, porque a gente está falando de diferença salarial, tá? Então vamos supor que esse funcionário aqui, em vez de ganhar 2.500, ele estava ganhando somente 1.500, tá? Estava ganhando 1.500. Eu posso colocar aqui 1.500 para todos os meses. Mas como são muitos meses, a gente vai utilizar aquele esquema do PJ Calc para acelerar. Em vez de a gente colocar isso aqui tudo manualmente, a gente vai aqui em data inicial e vai colocar o mês de início do contrato, que é 4 de 2022.
A gente vai colocar o mês final do contrato, que é 6 de 2024. A gente não vai mexer em mais nada aqui, a gente vai vir aqui em pago, tá? E aqui em pago, a gente vai supor que esse funcionário estava recebendo R$ 1.500 em todo o período que ele trabalhou na empresa. A gente vai clicar em alterar. E todos os salários aqui pagos, tá, foram alterados para 1.500. Devido a gente manter vazio mesmo. E a gente vai clicar em salvar. A diferença salarial já está gerada. E aqui a gente recolhe a abinha, opções e liquidar. Aqui em liquidar, a gente tem um avisozinho aqui, né? Marcações geradas em parâmetros da verba salarial, mas isso aqui não vai impedir a gente, tá? Eu vou clicar aqui em liquidar e vou vir em imprimir. Aqui em imprimir, sempre a opção PDF marcada, tá? E as opções marcadas aqui são outras opções que a gente trabalhou dentro dessa memória de cálculo aqui, tá? Não vou mudar nada e vou clicar em imprimir. Aqui no PDF aberto aqui na abinha do lado, a gente tem os dados do cálculo, como a gente já está acostumado a ver nos outros vídeos. Eu tenho um seguro-desemprego aqui gerado, tá? Mas não é o tema desse vídeo aqui. Eu tenho a diferença salarial, que foi o que a gente acabou de gerar. A diferença salarial aqui, o valor total corrigido deu 27.799, tá? Com juros e correção. E aqui embaixo, mais embaixo, a gente vai passar aqui pelo histórico salarial que a gente gerou lá de 2.500, tá? O histórico de vale-refeição que a gente gerou lá, mas que a gente não utilizou ele para calcular nada, tá? Ele só está sendo mostrado aqui, mas não foi utilizado para calcular nada. Mais embaixo a gente tem a diferença salarial, que foi a verba que a gente gerou. Aqui na diferença salarial, a gente tem o devido. Qual é o devido? O devido é o salário que está no histórico salarial que a gente escolheu lá na configuração, de 2.500. Aqui no primeiro mês ele fez a diferençazinha, porque o início do contrato foi dia 5, né? Mas o PJ Calc faz isso automaticamente, aí quebrou aqui, diminuiu um pouquinho o valor, mas isso é normal. E aí a partir do segundo mês em diante, sempre 2.500 seria o salário dele, o salário correto dele. E o pago foi o que a gente preencheu, 1.500, tá? A gente preencheu 1.500 por mês que foi pago para esse funcionário. E aqui do lado o PJ Calc calculou a diferença. Essa abinha aqui, onde estão calculadas as diferenças que ele tem a receber, é exatamente aquela coluna do devido, onde a gente deixa vazio, tá? Porque se a gente preencher aquela coluna do devido, os valores que a gente digitar ali vão aparecer aqui. E, nesse caso, o cálculo vai ficar errado. Por isso, se deixa o devido sempre vazio, tá? Para que ele sempre calcule a diferença a partir dos dados que a gente colocar aqui, tá bom? Aqui a gente tem os índices de correção que o PJ Calc faz automaticamente, não precisa entrar em detalhe. E aqui o valor corrigido, ou seja, essa diferença salarial de 1.000 aqui, corrigida, ficou 1.142. Essa de baixo aqui, corrigida, deu 1.134 e assim por diante, cada uma com a correção a partir do seu respectivo mês, tá? Por esse vídeo é só, e sigam o canal, ative o sininho, curta o vídeo, para que o vídeo seja entregue para mais pessoas, né? Que o YouTube entende que o vídeo é relevante, e até o próximo vídeo.